Começando mais um Tempo de Cuidar nessa segunda-feira. Você pode acompanhar o programa a partir de agora aqui na 100.1 e também no YouTube da Rádio Cidade. Tempo de Cuidar com ela, doutora Ana Caroline Mai. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada. Vamos começar mais essa segunda aí. Isso aí. Bom, doutora, para quem não conhece, é endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora, para a gente conhecer seu trabalho e também da Body Prime, doutora. Meu Instagram, @dra.anacarolinaimai e o da Body Prime, @bodyprime.juizdefora. Perfeito. Assunto de hoje, implantes hormonais, doutora. Para a gente começar, o que são esses implantes hormonais? Como que eles são implantados na pessoa? Ana, os implantes hormonais, eles existem desde de 1937, salvo engano, se eu não estiver falando datinha errada aí, mas já tem bastante tempo, a gente já vai para quase 100 anos aí da existência dos implantes. É uma forma que é amplamente usada e difundida nos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda tem alguns tabus, alguns problemas aí em relação aos implantes. Tem, acho que, mais preconceito, de fato, do que, de fato, informação. Mas é uma via de repor hormônios para as pacientes ou para os pacientes que precisem dessa reposição, que precisem desses hormônios para fazer algum tratamento específico de alguma doença. E aí, geralmente, eles são indicados em quais situações, quais tratamentos, doutora? Ana, eles são indicados em várias doenças, a gente vai falar sobre as doenças específicas, mas os implantes hormonais, eles são indicados também para aquele paciente que não consegue absorver bem o hormônio tópico. Por exemplo, vou falar de uma das indicações, que é a menopausa. A menopausa é aquela paciente que faz a reposição via transdérmica, que é via pele, e ela não consegue absorver aquele hormônio via pele bem. Ela continua sintomática, ela continua tendo aqueles calores, aqueles fogachos, insônia, irritabilidade. Então, a gente usa muitas vezes esses hormônios com esse objetivo de repor. É uma forma também de reposição. Tem paciente, eu esqueço de passar, eu não passo. Meu Deus, eu passo 3 dias, esqueço 5. Tem paciente que é assim. Então, assim, é uma forma do paciente ter a reposição, melhorar, ter os benefícios da reposição hormonal e conseguir fazer algo bem eficaz e que entregue o resultado aí. Perfeito. E quais outros tipos, né, por exemplo, que podem ser ajudados aí com implante? Eu gosto muito de usar no transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM, né, porque antes o pessoal conhecia como TPM. A TPM é normal, nós termos TPM no nosso período pré-menstrual, mas a TDPM, quando eu tenho um transtorno disfórico mesmo, quando a paciente ela tem limitação da vida dela, quando ela não consegue trabalhar, ela não consegue conviver num ciclo social, quando ela tem limitação mesmo, assim, de parar a vida dela, a gente classifica como transtorno disfórico. E não só a TPM. A TPM é aquele dia que você fica mais chatinha, mais irritada, aquele normal. Agora, quando a gente está diante de uma patologia, eu tenho um transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM, diferente de TPM, e aí é muito usado também. Outra indicação muito ampla, assim, boa dos implantes é a endometriose. Então, a endometriose é muito bem indicada e melhora muito tanto os focos quanto os sintomas, né? Que é aquela dor pélvica, dor para evacuar, dor intensa no período menstrual. Então, alívio muito dos sintomas da endometriose. E eu acho que o campeão é a menopausa. Alguns pacientes homens também optam pelo implante hormonal. Eles usam também na parte da obesidade, quando a gente tem aquela testosterona baixa. E a gente usa também para, antigamente conhecido como andropausa, hoje conhecida como disfunção do envelhecimento masculino, que é a DAEM. Então, a gente também usa bastante. Perfeito. E o implante hormonal, esse hormônio, ele é diferente para cada situação, doutora, para cada indicação? Sem dúvida, Ana. A gente tem vários pellets, né? Os pellets são onde o hormônio vem armazenado. Ele vem como se fosse um giz pequenininho, assim. Ou, isso falando do implante, que a gente tem 2 tipos de implante. A gente tem o implante temporário e a gente tem o implante permanente. O temporário, ele dura 6 meses, o permanente, ele dura 1 ano, geralmente. Permanente para ir pro resto da vida não, tá, gente? Quem dera. Ele dura, que é o silástico, que a gente chama, ele dura 1 ano. O silástico, ele parece um caninho
E ele tem um hormônio ali dentro, e o outro ele parece um giz que você introduz e o paciente vai ficando com aquele implante por um tempo. Falando da diferença entre eles, por exemplo, o cilástico. Se eu precisar de retirar ele por algum motivo, a gente consegue retirar. O outro a gente não consegue retirar. Sei que tem profissionais que falam que retira, mas não retira, gente. Você macera o implante, mas você não retira ele. Olha. É muito difícil você retirar o implante. A diferença é o tempo, né? Um vai durar 6 meses e o outro vai durar 1 ano de absorção, é o tempo de absorção. Mas isso tem alguma diferença na prática para o paciente, doutora? Não tem muita diferença na prática, não. É mais o tempo mesmo de colocar. E o cilástico, depois você tem que colocar. Eu não trabalho com o cilástico, porque o cilástico você põe, você tem que tirar ele depois. Às vezes é difícil de tirar, você tem que tirar guiado por ultrassom. Ele é bem trabalhosinho para tirar. Eu uso mais o semestral mesmo, que eu acho mais fácil. Acho mais, na minha prática, se adequa melhor. E o implante, cada paciente vai ter uma indicação. Gente, não existe uma receita de bolo. Esse paciente eu vou usar isso, esse aqui eu vou usar igual, esse eu vou usar igual. Não é assim. Então, assim, cada paciente vai ter... A gente vai montar aquele implante pro paciente de acordo com as necessidades dele. Por exemplo, um paciente que você faz bloqueio estrogênico, tem outro que você tem que estimular o estrogênio. Tem paciente que você vai pôr só testosterona, às vezes você vai usar um tadalafila. Depende muito do perfil do paciente e do que a gente vai precisar, caso a caso, né? Perfeito. E aí, antes dessa indicação, é feito algum tipo de exame? Como que é, doutora? Sem dúvida, Ana, o paciente passa por uma consulta, a gente faz os exames laboratoriais, metabólicos, hormonais, até para a gente saber a segurança. A gente tem que avaliar se aquele paciente tem indicação. Se ele não tem contraindicação, que eu acho que é o mais importante, né? Porque o hormônio não é para qualquer pessoa. A gente tem que ver se tem alguma contraindicação também. E, diante disso, se não tem contraindicação, se ele tem indicação, se a gente está com os exames ok e está necessitando daquele hormônio diante tanto das queixas que o paciente vem apresentando, quanto dos exames laboratoriais associados, a gente tem sim indicação, a gente solicita o implante e realiza esse implante no paciente. Perfeito. Falando sobre contraindicação, doutora, geralmente, quais são? Falar da menopausa, que eu acho que é o mais fácil. É o paciente que ele já teve câncer de mama, útero e ovário prévio. A gente não faz, mas a gente não usa nenhum tipo de reposição, nem transdérmica, nem nenhum outro tipo. O paciente que já teve trombose, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não é qualquer hormônio que a gente pode usar nesse paciente, principalmente se é uma trombose que o paciente tem os fatores trombogênicos positivos, né? Alteração dos fatores de coagulação. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com esse paciente. São as principais contraindicações. AVC, infarto prévio também, a gente tem um pouco mais de cuidado. Diabetes e hipertensão descompensada, a gente geralmente não é contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa. A gente precisa de olhar para esse paciente, compensar essas outras doenças e depois pensar se tem indicação do implante. Perfeito. E como que funciona o implante do implante, doutora, na prática? Como que é feito? Em qual parte do corpo que é feito? Como que a gente realiza o procedimento? Exato. O implante, Ana, geralmente a gente coloca ele na região ou do flanco aqui ou do glúteo. Ele vai para o tecido subcutâneo, né? A gente usa um trocáterzinho, que é como se fosse um caninho. A gente coloca, é um procedimento minimamente invasivo, é muito rápido. Certo. Coisa de 20 minutos a gente coloca o implante. E a gente anestesia ali no local, coloca o implante e dentro de 2 a 3 semanas ele já começa a fazer efeito, o paciente já consegue sentir o efeito daquele implante que foi introduzido. Então, é bem rápido e bem seguro. Aí, geralmente, a partir desse tempo, a queixa já vai dando uma melhorada. É igual tirar com a mão. De fato igual tirar com a mão. O paciente melhora muito. E assim, não é somente... Porque como a gente fala de hormônio, a gente já falou isso em outros programas, o hormônio ele não é somente o hormônio. Ele controla a neurotransmissão também. Então, controla o GABA, que é nosso Rivotril natural. Então, o paciente fica menos irritado. Por isso a indicação na TDPM. Sim. Melhora a energia quando a gente usa o implante, por exemplo, de NAD. Ele melhora muito a questão dos calores, quando a gente está diante do estrogênio, do estradiol. E melhora a serotonina. A gente pega esses pacientes mais deprimidos, mais depressivos. Então, a gente consegue entregar uma melhora significativa.
assim, com o uso de qualquer hormônio, mas porque como a gente está falando do implante, a gente está colocando o implante. Mas tem paciente que, como eu disse, não absorve bem, não lembra de passar, esquece. Então, é uma via mais contínua e é uma via que o paciente que não absorve bem, ele tem o benefício de ter também a reposição hormonal, né? Perfeito. Depois do procedimento, doutora, tem algum efeito colateral? O paciente precisa ter algum tipo de cuidado depois, assim, no pós-procedimento? Ana, os principais efeitos imediatos eu peço para não pegar voo, porque tem chance do implante destruir, né, nas primeiras 48 horas. Só 48 horas. 48 horas sem atividade física. A gente pede para o paciente não exercitar, porque também pode destruir o implante. Evitar banho de mar, banheiro e piscina nos próximos 5 dias. E, assim, efeito colateral. Como a gente está lidando com hormônios, são os efeitos colaterais que pode ter alguma acne, oleosidade aumentada. Mas se a gente fizer um implante, a gente sempre começa com a menor dose possível, é mesmo para aquele paciente sentir. Eu sempre falo com os pacientes, o segundo implante é melhor do que o primeiro, porque o primeiro a gente, mesmo que a gente está diante de exame laboratorial, então a gente sempre coloca uma dose um pouquinho menor do que o paciente precisaria. Porque eu preciso sentir como ele vai se adaptar com aquele hormônio, como é que ele vai sentir, como é que vai ser. Então, a gente usa uma dosezinha menor para sentir, para não ter efeito colateral mesmo. Então, minha mãozinha é bem leve mesmo, eu trabalho com o implante um pouquinho para menos, porque eu vou sentir como é que aquele paciente vai reagir, e justamente para não ter acne, não ter oleosidade exagerada, não ter, assim, nenhum efeito colateral mesmo, e a gente conseguir entregar mais resultado de benefício de saúde do que de colateral. Perfeito. E aí depois, a pessoa precisa ter algum tipo de acompanhamento com outros profissionais também, doutora? Com um mês, eu faço o exame novamente para ver como é que esse implante ficou, Ana, porque isso é até segurança do paciente, para ele saber se eu coloquei algo que... eu já trabalhei uma vez com um laboratório, fiz um implante para nunca mais trabalhar com eles. Um laboratório que tinha toda a documentação correta, mas eu refiz o exame do paciente depois do implante 1 mês, e aquele implante não entregou o resultado que eu gostaria que estivesse entregando. E, assim, mandei o exame para eles, e depois eu sempre uso o mesmo laboratório, e nunca mais tive problema, nunca mais tive nenhuma dor de cabeça. Nesse caso, essa paciente, a gente refez o implante dela com outro implante e ficou tudo certo, mas eu não decidi que não trabalharia mais com aquele laboratório, mesmo ele sendo um laboratório certificado e estando tudo certinho. Então, o paciente ele tem que sempre acompanhar, né, os exames periódicos, eles têm que estar em dia. Eu exijo, qualquer paciente que faça, todas as mulheres, né, mas principalmente as que fazem reposição hormonal, mamografia tem que estar em dia, preventivo tem que estar em dia. Todos os exames, eles têm que estar em dia, e os exames de sangue que a gente faz a cada 3, 4 meses também, para monitorar e ver como é que o paciente está ficando. Perfeito. Tirando isso, vida normal, doutora? Vida normal, só alegrias. Perfeito. Melhora dos sintomas, né? A gente fica bem. Ótimo. Bom, para fechar o tempo de cuidar dessa segunda-feira, doutora, algum recado especial? Aproveita também, deixa seu Instagram, tanto o seu quanto da Body Prime Juiz de Fora. Eu acho que o meu principal recado, Ana, em relação aos implantes hormonais é a questão do preconceito que tem em cima deles ainda. Vocês não vão me ver falando sobre chip da beleza, sobre usando... trazendo termos pejorativos em relação, o implante é uma forma de tratamento, é uma via de reposição hormonal, então ele não é para ser usado para fins de estéticos. Lógico que a gente pode ter ganhos estéticos com ele, mas isso não é o objetivo do implante. O implante ele é uma forma de tratamento de alguma patologia. Então, o ganho estético, ele vem de consequência? Muitas vezes ele vem de consequência, mas não é o objetivo. Então, por isso que eu acho que tem alguns profissionais, e o implante ele ganhou às vezes até esse efeito pejorativo, esse efeito ruim, porque as pessoas colocaram ele como apenas fins estéticos, como se a gente não tivesse alguma patologia por trás para tratar. Então, eu acho que quando você trabalha com um profissional sério, quando você trabalha de forma correta, a gente sabe que não é somente fins estéticos, a gente sabe que tem o tratamento ali por trás, tem que ter um CID, tem que ter uma patologia para você tratar. Então, eu acho que isso é o principal, você ter uma indicação correta e fazer... Não é para fazer para todo mundo, não é todo mundo que tem indicação, e ele tem que ser bem indicado. Então, eu acho que isso é o principal e é o que a gente mais precisa desmistificar, porque quando você trabalha de forma séria, a gente para de tomar...
eu falo assim, para de tomar paulada, né? Desculpa o termo, mas para de tomar paulada de sociedade, para de tomar paulada de colegas. Porque, assim, o implante ele foi difundido muito como, é algo estético, chip da beleza, é para melhorar a estética. Não, não é somente para isso. Ele traz isso como consequência, mas o principal objetivo é um ganho na saúde, é um ganho de um tratamento. Então, quando você trabalha dessa forma, é a forma mais correta de ser trabalhada, né? Perfeito. Para fechar, suas redes sociais, doutora. @dra.anacarolinemai e @bodyprime.juizfora. Perfeito. Fechamos o tempo de cuidar dessa segunda-feira. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ana. Obrigada. A gente volta na próxima segunda, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.